Acho que já foi. Ó, vamos lá, galerinha. Vamos começar? Então, hoje a gente vai ficar aqui reunidos vendo HTML e CSS, tá? Introduçãozinha, programação web. Vamos falar um pouquinho de alguns frameworks também que são usados aí para facilitar a programação web, Bootstrap, Material Y, etc. E assim, como eu já falei antes, né? Para fazer os exemplos, fazer exercício, programar efetivamente, a gente vai usar lá o VS Code e vamos usar o Copilot, né? Já que a gente tem licença aí gratuita para estudantes, então a gente vai usar o Copilot para poder fazer a programação baseada em IA, tá? Então vamos lá, né, gente? Vamos começar aqui. Eu vou ficar aqui sentado porque eu vou ter que dar uma programada, tá? Então não adianta ficar levantando e tendo que sentar de novo, tá? Então o que que a gente vai ver nessa aula aqui, né? Primeiro, HTML e CSS, tá? HTML é a linguagem de marcação, CSS é a linguagem de formatação, de layout, tá? A gente vai tentar ver como é que é o esqueleto de um documento, como é que o navegador interpreta esse documento, tá? Algumas marcações que são as principais, assim, da gente saber, né? Header, nav, main, footer, div, tá? Coisas que são bem básicas, assim, da gente saber em HTML e CSS. Não vai dar para tempo de ver tudo, é só uma aula, mas eu vou deixar os ponteiros, assim, para vocês poderem estudar por conta própria, tá? Então, vamos ver caixa, seletor, né? Como é que a gente trabalha com eles. Ah, e como é que a gente usa aí, como é que vai ser usado o HTML e CSS na prática, né? Então, no final da aula de hoje, a gente vai tentar ter uma página web que representa uma lista de projetos, né, com nomes e links. Então, esse é o projetinho que a gente vai fazer aqui hoje, tá? O título, e vai ter, além disso, vai ter o título, o caminho para criar um projeto novo. Então, imagina, a gente está criando uma primeira interface web, né, para fazer uma programação, digamos, é o mesmo estudo de caso que a gente começou na aula passada, que é um sistema para fazer gerenciamento de projetos, digamos assim, tá? E aí a gente vai fazer uma primeira tela, que é a lista de projetos, e um botãozinho ali para criar um projeto novo, alguma coisa desse tipo, tá? Vamos fazer aí um HTML honesto, vamos fazer um HTML básico, assim, né? E um CSS à parte. Então vamos lá, né? Primeiro conceito aí, né? O que é HTML, né? HTML vem de Hypertext Markup Language. É uma linguagem de marcação, tá? Ele vai te dar semântica para o texto que você tem dentro de uma página web, tá? Então, esse é o objetivo principal dele, tá? É marcar elementos e dar semântica para os elementos, tá? O layout, né, a formatação, a posição onde eles vão ficar, eles são dados tanto pelo HTML quanto pelo CSS, tá? Então, a disposição dos elementos na tela, ele pode ser feita só pelo HTML, mas também formatado com CSS. Olha só, a gente pode ter várias marcações dentro do HTML, tá? Eu vou passar pelas principais para vocês, né? Mas existem opções, né, de fazer, digamos assim, a mesma coisa, né? Você pode fazer uma lista de projetos lá com div, ou você pode fazer com marcação, por exemplo, o LLI, que é de lista, né? Então, assim, você consegue fazer a mesma estrutura com dois HTMLs diferentes e formatar com CSS. Ou seja, fazer os dois serem iguais, assim, em termos de visualização. Tá? Em termos de semântica, né, quando um navegador lê a sua página web, ou quando um indexador, né, por exemplo, o Google, né, lê a sua página web, em termos de semântica é diferente, tá? Quando você coloca lá uma coisa com div ou uma coisa com o LLI, que é uma listagem. Então, a semântica ela é dada pelo HTML, mas o layout, quando você exibe na tela, a maior flexibilidade que você tem para poder formatar layout é com CSS. Tá?
Olha só, como é que é a anatomia de um documento HTML, tá? Existe uma marcação, a primeira de todas, né? Você começa o documento HTML com ela, é dizer que aquele documento é um HTML, tá? Então, existe uma tag que chama doctype, e aí você coloca aqui HTML para você avisar para o navegador que essa página ela é um HTML, tá? Para ele interpretar como um HTML. Você vai ver versões mais antigas do HTML. Antigamente se colocava a versão do HTML aqui. Hoje em dia a gente não coloca mais, tá? A gente só coloca ali doctype HTML e segue em frente. Existem, assim, a primeira tag é o HTML. Dentro do HTML, você vai ter algumas subtags, né? Que se chama cabeçalho e o corpo, né? Que é o head e o body. Tá? A estrutura, né, do HTML mais básico assim que a gente pode ter é parecida com isso aqui, ó. Doctype HTML, vai dizer que é um HTML. Você tem uma tag HTML onde o HTML todo é incluído dentro dela. Repara, as tags elas começam, né, com essa marcação, né, menor que o nome da tag. Você fecha ela com maior que e aquela tag ela termina com o mesmo nome de tag que você começou, só que é menor que barra o nome da tag. Tudo que está dentro entre esse início de tag e esse final de tag aqui está sendo marcado como um HTML. Tá? Por isso que é uma linguagem de marcação. Você tem seções da sua página e você diz qual é a semântica daquela seção. Tá? E a semântica é o que está dentro dessas duas tags aqui, né? A abertura do HTML e o fechamento do HTML é um HTML. Tá? Esse é o primeiro passo. Aí dentro do HTML a gente tem duas tags assim principais, que é o cabeçalho, tá aqui, ó, head, termina aqui, ó, começa aqui e termina aqui, e o body, que é o corpo, que nesse caso aqui está vazio, não tem nada no body. As coisas que ficam no cabeçalho são meta-informações, são informações sobre aquela página web, tá? Então, assim, ela não aparece no conteúdo da página, ela não aparece dentro do navegador, né? Na parte do Canvas, onde você vai visualizar a página. Aquilo ali são informações para falar sobre a página, são meta-informações. Então, por exemplo, o que a gente está dizendo aqui? Ó? Você tem uma tag meta aqui, chamando char7 UTF-8. O conjunto de caracteres que essa página vai usar é o TF-8. Tá? Vocês já viram isso em algum lugar? ASCII, o TF-8, esse tipo de coisa? Então, é a codificação de caracteres, né? Então, nesse caso, está usando o TF-8. O título, que geralmente aparece no cabeçalho da página web, tá? E aqui tem um link para o CSS, ó. Existe um link dizendo aqui, ó. Você tem um link de um recurso que é um style sheet e aonde que ele está? Ele está nesse arquivo aqui, ó, projetos.css. O href, gente, é dizendo ó, aonde que está esse recurso, tá? E esse rel aqui está dizendo o tipo do recurso desse link. Então isso aqui é uma primeira, é o seu HTML, digamos assim, Hello World, né? Um Hello World do HTML é isso aqui. Cara, eu acho legal, assim, se vocês estiverem com o navegador aí, eu posso compartilhar essa apresentação com vocês, mas também tem uma forma fácil de vocês trabalharem, né? A gente está começando a trabalhar com IA aqui. Então, por exemplo, se você pedir lá para a sua IA, monta um HTML vazio para mim, ela vai montar provavelmente aquela estrutura ali, tá? Então, vou colocar aqui para ela, né? Vamos começar a usar IA aqui a nosso favor. Monte um HTML vazio, somente com o título e o link para um CSS. Vamos ver se ele monta aqui para mim. Então, ó, montou lá para mim, ó. Tá, quando a gente está usando aqui o Copilot, ele está criando aqui e ele está deixando essas marcações aqui
para a gente poder revisar e saber se a gente quer aceitar o que ele fez ou não, tá? Então, quando ele está marcando aqui de verde, ele criou isso, é uma coisa nova. Ele está dizendo, isso aqui foi criado, você quer manter ou você quer desfazer, né? Então, ele está fazendo assim, a cada passo que ele faz, ele pergunta para você se você quer manter isso ou não, tá? Assim, eu vou manter, tá? E aí, dá uma olhada aqui a estrutura desse... Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, né? A estrutura desse cara aqui, ele é exatamente o que a gente tinha ali no slide, né? E se você quiser visualizar isso, você vai abrir no navegador, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui usando o navegador web padrão, aqui eu estou usando o Chrome. O que vocês reparam aqui? Quando eu abrir essa página web, o que tem dentro do corpo dela? Nada. Nada, tá? Por quê? Dentro do body não tem nada, não tem nada. Mas se você reparar aqui em cima tem um título, tá vendo? Dá para ver? Tá pequenininho aqui, ó, HTML e CSS. Isso aqui vem da onde? Isso aqui vem dessa tag aqui, ó, title. Beleza? O que você escrever aqui no title vai aparecer lá em cima. Você pode escrever o que você quiser, colocar aqui outra coisa. E a primeira página web. Vou colocar aqui e vou colocar no corpo aqui também, ó. Corpo da minha primeira página web. Ele completa para mim, né, o Copilot. Ele lê meus pensamentos. E aí, se você dá um refresh, bom, você dá um refresh aqui no browser, você vai ver lá que o título está lá em cima, né? O título está aqui. E aqui está o que eu escrevi no corpo. Tudo bem? Tranquilo? Ó, por enquanto está muito fácil, né? Vou seguir em frente, tá? Aqui é só mostrando como é que é a estrutura do HTML quando ele é montado, tá? A estrutura do HTML, ele vai montar uma árvore, tá, gente? Então, quando você começa, ela é uma estrutura hierárquica. Quando você vai começar a colocar tags HTML, você pode colocar tags dentro de tags, tá? E aí isso vai formando uma estrutura hierárquica que, no final das contas, é uma árvore, tá? Então, assim, a gente começou com o HTML e ele tinha duas tags aqui, ó, o head e o body, tá? Dentro do head tinha o title. E dentro do body é onde a gente vai colocar a maior parte das nossas tags para as coisas serem exibidas na página web, tá? Então, a gente vai ver quais são as tags que a gente tem, né? E o que a gente pode fazer ali dentro, tá? Por exemplo, exemplos de tags, né? Main, que é o conteúdo principal dessa página, e H1, que é o título, por exemplo. Título em nível 1, digamos assim, o maior deles, né? Ó, o que vai dentro do head, né? A gente tem lá charset, tá? Que é o que a gente já viu lá, que é uma tag que chama meta e coloca qual charset lá, o TF8. Title. Esse cara aqui é importante quando a gente estiver usando, por exemplo, páginas web em aplicativos mobile, tá? Você dizer o tamanho do viewport, né? Qual é a largura que você tem ali para visualização no celular. Links que apontam para recursos externos e assim vai. Tá? Eu não vou entrar em detalhes em cada uma, tá? Mas eu posso deixar ponteiros para onde vocês podem estudar. Assim, um lugar legal, vou deixar logo aqui a dica. Esse cara aqui, ó, W3 Schools. Esse cara aqui, ele tem tutorial de um monte de coisas, né? Um monte de linguagens aqui. E é online e são exemplos interativos, né? Que você consegue apertar aqui, ó, tente você mesmo. Aí ele abre aqui, né? O layoutzinho do HTML. Você pode digitar aqui dentro e ver as coisas sendo renderizadas aqui do lado. Bota para rodar e ele renderiza aqui. Isso você está fazendo dentro do próprio navegador. E tem o tutorialzinho dele, né? Se você entrar aqui nos tutoriais, ele vai ter aqui, ó,
Vou dizer que é bem completo. Quais são as tags que são possíveis, né? Com explicação do que acontece em cada uma delas e exemplos para vocês poderem entender. Então, por exemplo, uma lista de itens, né? Ele tem um exemplo aqui de como que é a lista de itens, né? Numerada e não numerada. E você vê aqui, ó, como é que é feita a tag. E você pode experimentar trocar alguma coisa aqui e renderizar do outro lado. Beleza? Então, isso aqui é um bom recurso para vocês poderem explorar quais são as tags que existem, quais são as que vocês podem acabar precisando usar e tentar elas na prática de uma forma facilitada, tá? Ele tem tutoriais aqui, né? Você pode ir passando esses tutoriais aqui para exemplos, né? Por exemplos. E você vai experimentando e testando na prática. Beleza? Eu vou deixar esse link aqui para vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Isso aqui é só para deixar um ponteiro para vocês saberem assim aonde se orientarem, né? Visto que a gente não vai conseguir cobrir todas as tags aqui hoje, tá? Não tem como. Ó, vamos lá. Então, tags de estrutura da página, né? Então, a gente tem regiões da página onde os itens ali que são identificados, eles têm uma semântica específica, tá? Por exemplo, cabeçalho, tá? Então, aqui é header, né? A outra tag que a gente estava falando não é header, é head. Tá? A head é para meta-informação. Header é o cabeçalho da página em si. Nave, que é navegação, itens de navegação, né? Main, que é o conteúdo principal, e footer, que é o conteúdo que fica no fundo da página. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo de página web que tem algumas seções. Ó. Você tem aqui cabeçalho, tá? O cabeçalho está vindo daqui até aqui, ó, onde você tem um título que chama Projetos, você tem um item de navegação que é um link, essa tag A é uma tag para link, tá? Onde ela aponta para um outro HTML que chama novo.html. E o texto que o link fica é o texto novo. E aqui você tem a parte principal da página com uma lista que está aqui no meio. Cara, assim, vamos testar isso aqui, né? Eu não vou digitar, mas eu vou pedir aqui para a nossa IA criar uma página aqui para gente. Vocês já irem se acostumando a fazer dessa forma. Por exemplo, vou pedir aqui. É, inclua na página um cabeçalho, rodapé e parte principal da página. Ah, não, vou botar aqui um cabeçalho, navegação, rodapé é a parte principal da página. Na navegação, deve haver um link para uma página web que cria um novo projeto. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui, o título da página é projetos. Estamos criando projeto. Vamos ver o que ele faz com isso aqui. Ó, repara que eu estou dando detalhes aqui para o Copilot, para ele saber o que ele tem que fazer, tá? Então, assim, se você não escrever o que exatamente que você quer, ele não vai fazer exatamente, não vai adivinhar, não, tá? Então, por exemplo, o que ele fez aqui, ó, quando eu dei esse prompt para ele, né? Ele trocou o título da página para projetos. Oi? Não está projetando? Pô, cara, eu achei que estava, é porque estava com o negócio ligado.
Já que não projetou, só mostrar aqui o prompt que eu fiz aqui para eles, né? Que é essa parte aqui, ó. Inclua na página um cabeçalho, navegação, rodapé e a parte principal da página. Na navegação deve haver um link para uma página web que cria um novo projeto. O título da página que estamos criando é projetos. Aí o que ele fez com essa informação? Ele alterou aqui, ó. Ele alterou o HTML, onde ele criou o nosso header, colocou um H1 que chama projetos aqui, criou uma tag de navegação com um link A, que é um link que vai criar um novo projeto para uma outra página. Não colocou a página que eu pedi. Eu pedi aqui, ó. Deve haver um link para uma página web que cria um novo projeto. Eu botou um link para sei lá para onde, tá? Aquela página ali não existe, tá? E ele criou um main com H2 projetos. Então, cara, não era exatamente o que eu queria. Criou um footer aqui com um copyright chamado Projetos 2026. Cara, eu vou renderizar aqui só para a gente ver. Isso aqui foi a página que ele criou. Tá? Não é exatamente o que a gente estava lá no nosso exemplo, né? Mas só para vocês terem noção de como é que a gente pede as coisas aqui, né? E o que acaba saindo. É claro, você tem a oportunidade de revisar. Se você clicar aqui em Undo, ele vai desfazer, tá? O que ele fez. Mas eu acho que está razoável, a gente pode manter essa parte aqui também. E o restante a gente ajeita na mão, tá? A gente vem aqui falar, beleza, então, no nosso exemplo, esse cara aqui era projetos. Projeto ou projetos? Vamos ver. É novo.html. Novo.html. E aqui no main não estava um H2, a gente estava criando aqui um UL, tá? Vou deixar aqui um UL, então. Vou tirar esse cara aqui. Ele já completou aqui com LI, com alguns projetos, né? Deixa quieto. Pode completar, não tem problema não. Vamos renderizar lá para a gente poder ver. Então, aí saiu isso aqui. Beleza? HTML puro, tá, gente? Não tem CSS, não tem nada. Isso aqui parece a web da década de 90. Tá? Quando a internet está lenta, você está com problema de conexão, ele não carrega CSS, não carrega imagem, não carrega nada, né? Aí você vê uma página parecida com isso, que é o quê? Só o HTML. Só o HTML, tá? Mas é aí que todo mundo começa a programação web, só no HTML. Depois a gente vai fazendo as outras coisas. Tá? Então, vou continuar aqui. Beleza? Vamos seguindo. Então, montamos uma primeira página, né? Aí, o que acontece, né? Existe uma tag que é muito utilizada em HTML que se chama div. Tá? Div é uma coisa genérica, é uma divisão. É um pedaço da página. E a semântica do div é nenhuma. Quer dizer assim, div é uma divisão. Qual a semântica disso? Nenhuma. Tá? Só uma divisão. É mais aconselhável você usar as tags que têm semântica dentro do HTML. Porque, assim, pelo mais que você não esteja vendo internamente, né, você pega, por exemplo, um indexador da vida, que é o Google, né, o que o Google faz? Ele lê os HTMLs, ele indexa e quando você vai lá pesquisar no Google, ele te retorna o que você pesquisou. E ele usa essas tags semânticas para poder dar peso nas coisas que estão escritas lá dentro, para depois utilizar isso na busca. Então, por exemplo, se você coloca alguma coisa dentro de um H1, que é uma tag que está dizendo que é um título, isso tem mais peso na hora da indexação do que se está no negócio, se esse mesmo texto está fora de um H1, por exemplo. Então, a estrutura da página importa, tá? Para a indexação e também para o navegador. Tá? O navegador ele interpreta a página web segundo a semântica das tags e usa isso na renderização. Tá? Beleza? Então, tenta evitar, né, a página só com divs, né, e tenta usar as tags semânticas quando possível. Tá?
Não quer dizer que você não vai usar div, tá? Você pode usar div e a gente usa div um monte de coisas. Mas quando você tiver a opção de entre usar o div e usar uma tag que tem uma semântica maior que o div, usa a tag que tem uma semântica maior que o div, tá? Ah lá, vamos lá. Lista de links, ou então, como é que eu faço uma lista, né? A gente já fez ali um exemplo. Existem essas tags aqui, né? Que é o L e LI, né? O L se eu não me engano, é unnumbered list, é uma lista sem números, tá? Se você quiser uma lista com números, é OL. Você trocar esse cara aqui de UL para OL, a sua. Oh, caramba, cara. Eu tenho que tirar o modo projeção, ele não sai para mim. Então, o que que eu fiz aqui? Eu só troquei, aqui estava o L, ó, vou fazer aqui de novo. O L estava assim, ó. Tava o L, troquei para OL. Aí, quando a lista estava sem numeração, quando você troca para OL, é uma lista com numeração, tá? E aí muda a semântica, né? E o navegador ele entende essa semântica e renderiza para você, tá? Então você vê, eu não precisei numerar a lista. Ele sabe que começa no 1, vai para 1, 2, 3, 4. E quanto mais itens eu colocar aqui, mais ele vai colocar lá, tá? Números. É, trocar aqui, ele vai completando, ó. Beleza? Aí, seguindo em frente, né? Olha só, por enquanto a gente está fazendo coisas sem nenhum tipo de formatação. Então, vocês estão vendo aquela web crua, né? Não tem formatação. Se a gente quiser botar a formatação e botar essa página de uma forma que seja melhor para visualização, a gente usa o CSS. O CSS vem de Cascading Style Sheet. É uma folha de estilo em cascata. Ou seja, você também vai ter uma estrutura hierárquica dentro do CSS, tá? Da mesma forma que você tem o HTML, uma árvore, dentro do CSS você também vai ter uma árvore, tá? E aí você decide nela a cor, entre outras coisas mais, tá? Então, exemplo de CSS, né? Por exemplo, existem alguns atributos do CSS para você definir, por exemplo, margem e paging, né, que são espaçamentos entre os elementos, né? A gente vai ver, eu acho que daqui a alguns slides tem o que é o que a gente chama de box model, né, o modelo de caixa. E assim, o margem e o paging quer dizer aonde tem espaçamento, do lado de dentro ou do lado de fora da sua caixa, né? Eu vou mostrar para vocês o que é a caixa. Então, por exemplo, aqui o que está sendo dito, né? Para tag UL, adote essa formatação aqui, ó, sem margem e sem paging, tá? O CSS ele também tem tags, mas as tags do CSS elas não são iguais ao HTML. Não é com aberto com menor que e fecha com maior que. Você bota o nome do item que vai ser aplicado, o CSS, e aí você bota ali entre chaves, né, quais são as características que vão ser adotadas, tá? Então, por exemplo, se você colocar no CSS isso aqui, para todo o L da página, para todos os ULs da página, vão ser aplicados esses estilos aqui, margem zero e paging zero. Tá? Mesma coisa aqui embaixo, ele está falando LI. Para todo LI da página vai ser aplicado o paging, por exemplo, 12. Tá? Isso é um primeiro exemplo. A gente já vai rodar esse exemplo para vocês verem, só para vocês entenderem um pouco melhor, né? Existem alguns tipos de seletores no CSS. Seletor é como é que você escolhe quais são os itens do HTML onde vão ser aplicados aquele CSS, tá? Então, por exemplo, se você usar um seletor que é o nome da tag,
Você tem a tag que chama LI. Você bota o seletor chama LI. O que você está dizendo com isso? Aplique essa semântica para todos os elementos LI da página. Tá? Então, essa é a semântica da marcação quando você coloca o nome da tag. Existe uma outra marcação que é chamada marcação de classe. Você coloca um ponto. Você vai lá e coloca ponto e qualquer nome que você quiser. Isso está criando uma classe CSS que você vai aplicar ela só a determinados elementos. E aí você aplica ela colocando um atributo chamado class no elemento que você quer que esse CSS seja aplicado. Tá? Então você coloca lá class igual ativo. Tá? Você está dizendo aplique a classe ativo para essa tag específica onde eu marquei que a classe é ativo. Tem um outro tipo de marcação também, que é com tralha. Você coloca tralha na frente, né? Jogo da velha. Ou hashtag, né? Que vocês gostam de chamar também. Isso identifica o item do CSS pelo ID. Tá? Todo elemento HTML você pode associar um ID para ele, um identificador único. Tá? Existe esse atributo que chama ID. Você coloca o ID para identificar aquele item único ali do HTML. Quando você quer aplicar um CSS para um ID específico, você usa essa anotação aqui. Você bota tralha, o ID, e ele vai aplicar para aquele ID específico ali. Tá? Qual que é a diferença de classe para ID? Classe você pode repetir. Você pode ter N elementos da mesma página HTML com a mesma classe. Só que ID você não deveria repetir. ID deveria ser único para um elemento do HTML, tá? A gente já vai testar, vou mostrar para vocês como é que funciona. Olha só, conceito importante aqui também. Esse aqui é o Box Model. Box Model, todo elemento HTML, ele pode ser formatado através desse modelo de caixa, tá? O que é o modelo de caixa? Ele diz para você como é que é a organização em torno do elemento. Então, na parte mais interna, você tem o conteúdo do elemento. Imagina, eu criei, sei lá, um H1. O H1 ele tem lá um nome, esse cara aqui, ó. Vamos pegar um cara aqui, ó. Eu acho que esse cara aqui é um H1, né? Projetos. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o H1, projetos, tá? Repara o seguinte, quando ele é renderizado aqui no HTML, ele tem esse conteúdo, chama projetos. Ele tem um projetos, ele tem um tamanho, né? O conteúdo tem um tamanho, mas se você olhar entre ele e o próximo conteúdo, existe um espaço, né? Tá vendo que tem um espaço? Esse espaço ele é predefinido pelo próprio navegador, dependendo do conteúdo que você está colocando. Então, o H1, por ele ter uma semântica de título, o navegador ele renderiza ele como uma coisa maior. Ele vai colocar na tela como um item que é maior e ele vai colocar mais espaçamento entre os itens, tá? Por conta da semântica dele, tá? Se você botar H2, H3, H4, ele vai diminuindo, tá? Vou botar aqui só para vocês verem, tá? Exatamente, igualzinho no editor de texto. Isso, vou botar aqui. Isso, só para vocês verem, ó. Olha lá. O H2 é menor que o H1, tá? E ele tem um espaçamento menor entre os itens também. O que a gente vai fazer, ó? Quando a gente quer formatar isso de uma forma customizada usando CSS, você precisa especificar qual é o item que você quer modificar. Então, por exemplo, você pode modificar o conteúdo diretamente, né? Tamanho da fonte, tipo da fonte, esse tipo de coisa. Depois do conteúdo, você tem. Opa, engraçado que eu não consigo ver o meu mouse aqui. Depois do conteúdo, você tem aqui o que eles chamam de paging, que é um espaçamento entre o conteúdo e uma borda. Existe uma borda. Você pode pegar os elementos de HTML e pedir para o browser renderizar uma borda nele, tá? O espaçamento entre o conteúdo e a borda é o page. Entre a borda e os próximos elementos do HTML é a margem, tá?
Então, a gente estava formatando lá um elemento, estava falando lá, paging 0 e margem 0, né? Exatamente. A gente quer sem espaço entre o elemento e a borda e sem espaço entre a borda e o próximo elemento. Aí é muito comum a gente aplicar formatações desse tipo, ó. Você tem aqui formatações do tipo: para o LI, aplica um paging de 12 pixels, tá? 16 pixels. Aqui é o seguinte: o Box Model ele permite você definir o espaçamento total, né, de todos os lados, né, tanto do paging quanto do border, mas ele também permite você especificar de cada item, né? Você tem paging left, paging top, paging right e paging bottom, que é o espaçamento à esquerda, o topo, à direita e embaixo, tá? E a mesma coisa para margem, tá? Então, se você colocar um do lado do outro aqui, você está falando, né? Se eu não me engano, é top, left, bottom, right, a ordem, mas a gente pode conferir. Ele está dizendo o seguinte: dá um espaço em cima de 12 e dá do lado de 16. Tá? Ou você pode dizer desse tipo aqui, ó, border bottom, você especifica que é embaixo, e aí você fala, ó, um pixel sólido, isso aqui é o código de cor. É hexadecimal, você coloca lá o RGB hexadecimal ali. É. Esses códigos, ninguém fica escrevendo código na mão. Você pode, ou pede para IA, ou então vai lá em algum lugar na web para você encontrar qual é o código. Geralmente o próprio IDE te ajuda também, ó. É. Você pode chegar aqui, ó, vamos começar a formatar isso aqui, né? Vamos pegar essa página web aqui. Eu tinha pedido para ele linkar, ó. Eu já tinha pedido para ele linkar aqui um CSS. Então, o CSS que vai ser usado aqui, ele vem desse arquivo aqui, ó, style.css. Por um acaso, a gente não criou ainda. Mas a gente pode criar ele aqui, ó, style.css, tá? Ele já vai identificar que é um CSS. E aí você pode começar a brincar. Por exemplo, vou fazer aqui, ó, os exemplos de tag, né? Vou colocar aqui, por exemplo, a formatação do H1. Aí vou colocar aqui só para a gente poder ver. Vou botar um border, um pixel solid black. Beleza? Só para a gente ver a borda do H1. Tá? Olha lá, o que aconteceu? Criou uma caixa em torno do H1. A espessura dessa linha é um pixel. A linha ela é sólida e ela é preta. Tá? Existem outros tipos de linha, dotted, dashed, né, que é pontilhado, tracinho, esse tipo de coisa. Mas aqui é só para a gente exemplificar e ver como é que funciona. Tá? Aí pode adicionar outras coisas. Por exemplo, você falar assim, pô, então vamos botar aqui um paging grande para a gente poder ver o paging. Botar aqui um paging de, sei lá, botar 20 pixels, tá, de paging. Ou mais, botar 30 pixels de paging. Só para a gente ver o paging acontecendo. Olha o que aconteceu. Entre a borda e o elemento, a gente teve um espaçamento maior. Tá? E se a gente trabalhar com a margem, a gente vai ver que a gente vai empurrar esse H2 para baixo. Tá? Vou colocar aqui um margem, botar 20 pixels de margem, dar um F5 aqui. Ó, vê que ele chegou para o lado, ele deu um espaçamento aqui, ó, porque agora ele tem uma margem, deu um espaçamento aqui também. Então, entre esse elemento e os próximos elementos, tem 20 pixels, no mínimo. Tá? Se você quiser visualizar isso no navegador, você pode vir no Chrome e colocar aqui Inspect, tá? Ele vai, ou F12, né? E você vê que quando você bota o mouse em cima do elemento, o que ele te mostra é exatamente o box model. Ele está tipo, colocando cores diferentes ali. O que é o elemento, o que é o page, aonde está a borda e aonde está a margem. Tá? Aqui fica muito claro para a gente ver isso, porque a gente desenhou a borda para ver a borda. Tá? Mas elementos que não tem borda é um pouquinho mais difícil. Ó. Você bota aqui no H2, você vai ver que ele tem aqui o elemento e ele tem só margem, ele não tem paging. Tá? Se você clica aqui em cima do elemento, também tem como você visualizar aqui embaixo, ó, qual que é o CSS efetivo que vai estar sendo renderizado e também o box model aqui, ó, com a quantidade de pixels que tem em cada um. Ó. Então ele está dizendo aqui que a margem desse cara aqui são
19,92 pixels. Tá? E se você quiser brincar na página web sem salvar ela, você consegue clicar aqui nas coisas e alterar, tá? Você consegue vir aqui na mão e colocar aqui, ah, não, quero esse cara 10 pixels só. Ele vai lá e altera dinamicamente para você visualizar o que está acontecendo de forma dinâmica aqui na página. Então, vou adicionar um paging aqui. Vou adicionar um paging button aqui de, sei lá, 50 pixels. Beleza? Ele adiciona e você visualiza o box model da mesma forma aqui. Beleza? Para ele renderizar, o que ele está fazendo? Ele está inserindo aqui um style inline. Style inline é o quê? Ele coloca o style numa tag, no atributo style, diretamente no HTML. Gente, isso aqui é extremamente desaconselhável de ser feito, tá? Isso aqui só está sendo feito para poder renderizar ele de uma forma dinâmica, você visualizar. Agora, não é recomendado você misturar CSS com HTML no mesmo arquivo, tá? Tenta organizar, para organizar o seu projeto, tenta fazer dessa forma aqui, ó. Você cria o seu HTML num arquivo, linka onde está o CSS, e aí você escreve o CSS no outro arquivo, tá? Por quê? Se você começar a colocar CSS misturado com HTML, a manutenção dessa página vai ser muito difícil. O ideal para a gente é a gente conseguir ter uma folha de estilo única que seja seguida nas várias páginas que o nosso sistema tenha. Então, para isso, é muito importante vocês criarem um CSS separado, um arquivo separado. Se você tiver um novo HTML, você precisa usar o mesmo CSS, você vai lá e importa ele novamente. Tá bom? É possível fazer inline? É possível. Existe, inclusive, a tag chamada style. Existe uma tag que você vem aqui e coloca aqui dentro. Coloca assim, ó, style e casqueta o style aqui direto no meio do HTML. Por favor, não façam isso. Tá? Não façam isso. Isso deixa o seu código uma zona. Tá? Bota o CSS separadinho em outro arquivo. Não use isso aqui. Funciona? Funciona. É para usar? Não. Por favor, não use. Beleza? Já vou apagar, não vou nem usar isso aqui. Estão entendendo mais ou menos como é que funciona o CSS? Então, esses são os primeiros elementos. Cara, a quantidade de elementos que tem no CSS para você formatar uma página web é uma infinidade. Tá? Hoje em dia, a gente tem IA, e a IA trabalha muito bem com CSS e ela ajuda muito a gente. Se você pedir para ela formatar e deixar esse HTML bonito usando CSS, ele vai fazer para a gente. Tá? Antigamente, né, acho que ainda existe por aí, existia uma profissão que chamava web designer. Já ouviram falar? Tá, o web designer é o cara que lida muito com CSS, tá? Ele não lida só com CSS. Imagina, quando você projeta uma página web, você projeta ela geralmente numa ferramenta gráfica, né? Um Photoshop, um CorelDRAW da vida, ou alguma ferramenta específica para isso. E aí depois você vai lá e recorta isso, transforma isso em HTML, tá? E CSS também. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, ferramentas bem avançadas que já fazem isso para gente, tá? Então, assim, eu acho que vocês já devem ter experiência lá com aqueles. Qual que é o nome? O Canva, tem um que é bem famosinho também, que o pessoal usa para fazer apresentação. Acho que ele faz HTML também. Agora eu esqueci o nome. Não, não é PowerPoint, não. É o. Oi? Cara, eu vou lembrar, tá? Quando eu lembrar, eu vou passar aqui para vocês. Tá? Que é uma ferramenta bem famosa. Vou seguir em frente, hein? Então, ó, isso aqui são exemplos, né, de como é que você faz formatação, né? E você tem também outros itens, né? Não só o box model, né? Mas você pode trabalhar com cores, né? Por exemplo, color, os elementos, decoração do item, né? Se você quer, por exemplo, sublinhado ou então riscado, esse tipo de coisa. Ó, cor de fundo, chama background, tá?
Tem um cara que chama display, tá? Que ele ajuda você na posicionamento dos divs, tá? DevTool, mostrei lá o DevTool, como é que faz, tá? E aí agora a gente vai marretar aqui um pouquinho usando IA, tá? Então a gente vai pedir a IA para formatar a nossa página. E, claro, né? A gente vai falar para ela o seguinte, ó. Não usa style inline, tá? Bota o style lá no nosso CSS. Só para ela ter certeza que não vai fazer besteira, tá? É. Vamos lá, vamos fazer aqui com VS Code e com Copilot, tá? Então vou colocar aqui assim, ó. Formate esta página para ter um layout moderno. Ó, não vou explicar nada, vou deixar a IA decidir. Se você quisesse explicar, você podia explicar, falar assim: coloca o título da Cortal, coloca não sei o que da Cortal. Se você entende de design, sabe o que está fazendo, você dá as instruções específicas que ele vai fazer. Se você não entende de design, não sabe o que você está fazendo, pede um negócio genérico que ele vai fazer para tu, tá? Então, vamos lá. Um design, um layout moderno, usando CSS é, no arquivo style.css. Ó, só pedir isso, falar, bota aí, deixa isso aqui bonito, tá? Por favor. E usa o CSS do arquivo que eu estou te dizendo que é para usar. Você vai lá pegar o cafezinho, ele está gerando, ele vai te explicar o que ele fez, e aí você vem aqui no CSS e vai ver o que ele criou aqui. Aí ele criou, tipo assim, mais de 100 linhas de CSS para deixar esse negócio bonito. Tá? Então vamos ver como é que funciona isso aqui. Inclusive, criou um Media Query aqui que depois eu vou explicar para que serve para vocês, tá? Vou tirar isso daqui. E aí? Melhorou, não melhorou? Ó, ele criou aqui um botão, tá? Deixou aqui um título, criou os projetos como cards, né? Colocou como se fossem cards aqui, né? Ele botou esse H2 aqui no meio, que ele não deve ter entendido exatamente. É claro, né? Quando você olhar isso aqui, se não é exatamente o que você quer, você vai lá e explica para ele, tá? Fala assim, tipo, ó, cara, eu não queria os projetos como cards, tá? Bota uma listagem que é melhor para mim. Aí vai botar uma listagem para você, tá? Mas repara, você não precisa saber muito CSS hoje em dia para ter uma formatação. É claro, se você quiser customizar isso aí e deixar do teu jeito, assim, exatamente do jeito que você quer, você vai ter que ou entender de CSS ou explicar para ele o que tem que ser feito, tá? Então, assim, é interessante que vocês conheçam um pouco de CSS, sim, tá? Porque muitas vezes você não vai conseguir se expressar direito porque você não sabe o que está sendo dito ali, tá? Então, você saber que as marcações são feitas, ó, esse tipo de marcação aqui, ó, existe marcação hierárquica. E marcação hierárquica é o seguinte: eu tenho uma formatação para o LI, mas eu tenho uma formatação para o A dentro do LI. E aí essa formatação aqui, ela só vale para o A que está dentro do LI, não vale para qualquer A. É só para o A que está dentro do LI. Tá? Então isso aqui é uma formatação hierárquica, quando você coloca aqui os elementos separados por espaço aqui na identificação deles. Ó, existe esse tipo de formatação aqui também, ó, que é com marcadores aqui. Você tem os modificadores do próprio item do HTML. Você bota ali dois pontos, before e hover. O que está dizendo isso aqui? Antes dele ser o link antes dele ser clicado e o link quando você está com o mouse em cima do link, que é o hover, especificamente. Então vamos ver como é que funciona aqui, ó. Provavelmente tem algum efeito, ó. Tá vendo? Quando você bota o mouse em cima do link, ele te dá um efeito. E esse efeito é dado pelo hover, pelo posicionamento do mouse em cima do elemento. Tá? E assim vai, tá? O que é isso aqui, ó? Existe um cara aqui que chama Media Query, a gente já vai ver. Isso aqui é para poder fazer responsividade. Isso aqui é o seguinte, ele vai dizer,
use essa formatação CSS se o tamanho da sua tela for no máximo 700 pixels. Então, é como se você tivesse um if dentro do teu CSS. Por isso que é chamado de Media Query. Ele vai dizer, ó, essa formatação aqui, ela é para o tamanho de tela até 700 pixels. Tá? Se não for, ele vai usar o que for o padrão aqui, tá? O que tiver definido aqui como padrão. Então, provavelmente já tem uma responsividade aqui. Eu vou diminuir aqui a tela. Ó, o que mudou aqui? Você estava trabalhando com 3 colunas aqui, ó, para os projetos, até o limite de quando é maior que 700 pixels. Quando você reduz para menos de 700 pixels, ele está fazendo o quê? Está fazendo um layout stacked, né, que é colocar um embaixo do outro. Para que serve isso? Para você ter uma visualização melhor quando você estiver no dispositivo móvel. Se você tiver 3 colunas num dispositivo móvel, fica muito mais difícil de ver, porque cada coluna vai ficar pequenininha. Então, o que você faz? Cria uma coluna só, bota os elementos maiores e coloca um embaixo do outro. Como é que você escolhe isso, né? Você está escolhendo isso através do CSS. Tudo bem? Como é que foi feito isso? Foi feito através desse Media Query aqui, ó. Esse Media Query aqui diz qual é a formatação que é utilizada para até 700 pixels, tá? Beleza? Estão conseguindo pegar? Tranquilo? Viu? A gente não precisou saber muita coisa de CSS para conseguir deixar uma página bonita usando IA, tá? Agora, tem umas questões que são relacionadas à organização do seu código e à manutenibilidade do seu código, tá? A primeira delas é a gente saber que a gente não deve usar CSS inline, tá? Então, a gente já, na hora de dar instrução para IA, a gente já falou para ela, ó, não usa CSS inline, bota no arquivo, tá? Então, assim, isso já é um belo passo, né? Eu vou manter isso aqui. Outros passos são o seguinte: a gente vai ver que a gente pedir para a IA manter o CSS para a gente, ela criando todos os elementos, não é uma boa ideia também. Ela não vai organizar o CSS de uma forma reutilizável. Ela vai colocar o CSS de uma forma assim, digamos, imediatista. Uma forma que a gente consiga usar para o que a gente tem agora. Tá? Ela só vai fazer reutilizável se você pedir para ela fazer, ou a gente pode usar alguns frameworks que já trabalham dessa forma, tá? Com CSS. Então, eu já vou mostrar isso para vocês. Ó, então, a gente fez uma primeira experimentação aqui, pediu para a IA gerar um HTML para a gente, gerar um CSS também. O CSS é bonito. Por sorte, ela já colocou responsivo, porque a gente não pediu, tá? Não quer dizer que, assim, se você não pedir, ela pode ser que ela não gere responsivo, tá? Então, na hora que você for testar a tua página, depois que a IA gerar a página, dá uma olhadinha se ela botou responsividade ou não, tá? Se você esquecer de pedir, pode ser que ela não coloque, tá bom? Nesse caso aqui, por um acaso, ela colocou. Tá? E, obviamente, né? É interessante que depois de cada geração dessa que a IA fizer, você vai lá dar uma olhadinha e ver se ela não fez nenhuma besteira, tá? Que possivelmente ela pode fazer umas besteiras, sim. Ó, eu olhei o CSS, deixa eu ver se ela alterou o HTML. Não alterou o HTML nenhum, só mexeu o CSS mesmo. Ó, o que a IA geralmente faz, né? A gente não pediu para ela mexer no HTML, mas tem que tomar algum cuidado quando você pedir para gerar HTML para ela, que ela pode, eventualmente, colocar uma sopa de divs no lugar dos landmarks, né? Então, se você não falar nada sobre tags semânticas, pode ser que ela coloque tudo em divs, tá? E aí pode ser que as coisas fiquem estranhas, tá? Às vezes ela coloca vários H1s ou H3 para formatar e posicionar as coisas na tela. Não é o ideal também. Link que é fingindo que é botão. Eu acho que já foi o caso aqui, tá? Esse cara aqui é um link, tá? Um A.
Mas existe um elemento de HTML que chama button, tá? E o button ele tem uma semântica maior quando você está realmente tratando de um botão, tá? E não de um link, tá? No nosso caso aqui, ele entendeu que esse cara aqui deveria ser era um link, ele manteve o link e formatou como um botão. Mas semanticamente é melhor que esse cara seja um button, tá? Você pode pedir para alterar, tá? Pode chegar aqui e falar, ó. Não precisa especificar a linha, não. Você pode falar aqui direto, falar, ó, o link de novo projeto seria melhor semanticamente se ele fosse um botão. Botão. Poderia alterar para mim? Tenta ser educado com a IA, né? Pelo amor de Deus. Se você for mal educado com ela, ela vai ser mal educada com você também. Você pode mandar um bom dia para a IA. Eu já ouvi várias histórias engraçadas do pessoal que faz prompts assim, mal educado com a IA, né? Eu tinha um colega que ele falou assim, que ele estava discutindo com a IA lá, não sei o quê. Aí a IA falou para ele que estava contrariada, estava fazendo trabalho, mas que estava contrariada para ele. Engraçado, cara. E eu já peguei o bug do Gemini, que é o Rage Exit, né? Que é o Gemini, se você forçar muito ele pira e pede para sair. Ele fala um monte de coisa e fala assim, cara, eu desisto. Tá? Mas eu acho que já consertaram esse bug no Gemini já. Ah lá, ele trocou por um botão. Ele colocou lá um botão, tá? Então você vem aqui, ó. Você vai dar um F5, você vai ver que é, na teoria não mudou nada, né? Tá? Tá continuando a mesma coisa. Mas agora virou um botão. Eu vou manter aqui. E aí ele formatou o CSS também para esse cara ser um botão no seu A. Beleza? Deixa quieto. Aí vamos seguir em frente. É. Ó, outras coisas que podem acontecer, né? CSS dentro do style. Tenta evitar o máximo possível. HTML sem linguagem, imagem sem alt, né? Existe ferramentas de validação de HTML, tá? Se você quiser ser muito preciosista na sua programação de HTML, o que você pode fazer? Vou pegar aqui para vocês. Vai no Google e procura assim, ó. Procura no Google HTML Validator. Aí você vai achar lá da W3C, né, que é o órgão que regula as normas lá do HTML também. E você pode fazer um file upload aqui, subir o seu HTML, tá? Eu vou subir o meu HTML aqui. Cadê meu HTML? Tá aqui, ó. Vou subir meu HTML e vou pedir para ele validar meu HTML. Aí ele falou, ó, não tem erros nem um warning para mostrar. Mas se o seu HTML for grande, ele estiver mal formatado, tiver tag que não está fechada, eu vou colocar um erro aqui intencionalmente, só para vocês verem. Vou fazer o seguinte, eu vou esquecer de fechar esse OL aqui. Vou deixar sem, tá? Deixei sem, tá? Aí vou subir esse cara aqui de novo. Olha lá, o que ele está reclamando aqui, ó. O final da tag main foi vista, mas tem elementos abertos. Tem um unclosed OL aqui. Então, existem ferramentas, essas ferramentas são desde antes de IA, tá? Isso aqui é muito antigo, que faz para fazer validação do teu HTML e ver se ele está seguindo as normas que ele deveria seguir. Tá? Eu acredito que as IAs devam gerar HTML de uma forma positiva e sem erros. Mas se você quiser ter certeza, quiser validar, tá? Você pode validar no HTML checker aqui da W3C. Tá?
Vamos lá. Aí vamos lá, falar um pouquinho de responsividade, né? A gente já viu qual é o conceito, né? Ó, o layout, né? A gente hoje em dia, a maior parte dos usuários de web é usuários de dispositivo móvel, né? Então, hoje em dia, a gente tem que pensar nas páginas web, dependendo do público, mais voltado para o dispositivo móvel do que para as telas grandes, né? Para computador, tablet, etc. Então, assim, a gente tem como formatar a página web dependendo do tamanho da tela. E é extremamente recomendado que você faça esse tipo de adaptação. Fala aí. O ideal é fazer um mobile first dependendo do teu público-alvo, tá? Se teu público-alvo é, na maioria, dispositivo móvel, você projeta primeiro para o dispositivo móvel e depois para o dispositivo que é de tela maior. Agora, nem sempre é o caso, tá? Quando você está falando de sistemas de informação, sistemas que são para empresas, coisa e tal, muitas vezes a maior parte do uso não é dispositivo móvel, não. Pode ser que a maior parte do público seja desktop mesmo, tá? Depende do público-alvo. Tá? E a responsividade é essa característica. A gente consegue adaptar o nosso formatação para o tamanho da tela que está sendo exibida. Então, a gente já viu o exemplo, né? A gente pediu para gerar o CSS, ele gerou o CSS de forma responsiva e viu que no celular ficaria melhor as coisas em uma coluna só, né? Como é que a gente resolve isso? Né? Com o tal do Media Query. Tá? A gente que é como se fosse um if. Você coloca lá uma condição e diz qual o CSS que é aplicado, dependendo do tamanho máximo da tela. Já vimos também. Formatação lá do Media Query. Você coloca aqui um @media, diz qual o máximo tamanho, o comprimento, né, dessa tela, e aí você diz qual o CSS que é aplicado abaixo desse comprimento. Tá? Olha só, é normal a gente ter mais de um Media Query, tá? Você não precisa ter um Media Query só, falar assim, um ponto de quebra único que é 640 pixels ou 700 pixels. Você pode ter quantos você quiser. Você pode ter uma formatação para, sei lá, tela muito pequena, menos de 320 pixels. Aí para tela média, até 640. Para tela grande, até, sei lá, 960 ou 1024. E para telas gigantescas, que são mais do que 1024. Tá? Então, você vai colocando, né, a formatação, dependendo do que você quiser. E é claro, né, lembra de testar em cada tamanho de tela que você tiver, tá? Você poder olhar, ver se vai funcionar. Ó, tem uma coisa legal, não sei se vocês conhecem. Se você vier no Developer Tools aqui do Chrome ou do Firefox, né? Clica aqui em Inspection. Então, se você for lá e abrir aqui com F12, tem um botãozinho aqui, ó, para você formatar para celular, tá? E aí você escolhe aqui o tamanho, tá? Exatamente do celular que você quer, tá? E inclusive o modelo. Ó. Você tem aqui os vários modelos de celulares, você pode renderizar para o tamanho de tela específico daquele modelo. Sei lá, um iPhone 16 Pro Max. Ele vai colocar aqui qual que seria a renderização que ficaria nesse cara aqui, entendeu? Ou então, sei lá, num Galaxy, botar aqui um. Tá. E aí você vai vendo se a coisa está ficando da maneira com que você acha que deveria. Tudo bem? Então, é mais uma ferramenta para vocês poderem testar, né, a aplicação de vocês. Então, vamos lá. Aí vamos falar o seguinte: como é que a gente usa na prática CSS, né? Quando você está fazendo sistemas web ou aplicações, né, que vão ter um front-end mais complexo, a gente costuma usar alguns pacotes de componentes que já vêm prontos. Tá? Então, imagina, quando você está fazendo aqui o teu HTML, você está começando a formatar as coisas aqui, e aí você definiu que um botão é desse formato aqui. Falou, esse botão ele está nesse formato. O que acontece? Para você ser consistente, você deveria ter em todas as suas páginas desse sistema os botões, né?
no mesmo formato. Eu não deveria ter esse layout para um botão, aí você chega na outra página, você tem um botão que faz mais ou menos a mesma coisa, ele tem um layout diferente desse aqui. Não, deveria ser o mesmo layout, né? Em termos de formatação. Então, você consegue fazer isso com CSS sem problema nenhum. Só que, é claro, né? A gente. Programação web é uma coisa que já existe há bastante tempo, tá? Que existe, assim, desde antes de IA, tá? Assim, das IAs generativas que a gente tem hoje em dia, né? Os GPTs da vida. Então, as pessoas já se organizaram com alguns conjuntos de componentes reutilizáveis que facilitam muito a sua vida na hora de fazer programação web. Tá? E aí é mais fácil para a gente, mesmo usando IA, pedir para o IA usar esses componentes quando ela for montar as telas. Tá? Visto que esses componentes são reutilizáveis, já são testados, já são usados em muitas aplicações em produção, tá? E eles vão ter um comportamento que é melhor do que se você gerar os seus componentes você mesmo. Tá? Daria muito trabalho para você gerar os seus componentes, mesmo usando IA. Então, o que a gente faz? Na prática, a gente não fica pedindo, não é para ficar pedindo para o GPT, o teu modelo de IA, ficar criando CSS para tudo na mão, tá? Porque você vai ter problema de manutenibilidade nisso, tá? Você vai ter que dizer para ele como é que você quer que organize o CSS, senão vai virar uma bagunça. E via de regra, vocês não têm experiência para dizer isso para ele, tá? Então, é melhor já usar uma coisa pronta. Aí, das coisas prontas, né, a gente tem alguns aqui que são muito usados no mercado e que a gente pode adotar. Tá? Então, são frameworks, né, que ajudam você a ter componentes web prontos, que já são bem testados, que têm comportamento bem definido, tá? E que você pode pegar esses pacotes e só usar dentro da aplicação de vocês. Os mais conhecidos, né, os mais utilizados hoje em dia. Tem o Wind CSS, né, o Bootstrap, Material UI, Design, ChatCN, UI e existem outros também. Tá? Aqui são exemplos. Se você quiser usar esses, tá legal. Se você quiser usar outros, também tá legal. Não tem problema. Tá? O que eu não recomendo é que você faça seus componentes na mão. Tá? Não faz sentido. Já existe um monte de coisa pronta, tá? Um monte de coisa boa que você pode reutilizar para você ficar pedindo para a IA fazer coisa na mão para você, que vai ser mais difícil de você usar do que você pegar um negócio pronto e usar. Tá? É claro, você tem que ter o conhecimento para poder pedir direito para a IA. Você não vai falar para ela assim, gera um CSS qualquer para mim. Você vai falar, ó, usa o Bootstrap. Tá? Gera o layout para mim, mas usa o Bootstrap como componente. Tá? Ou usa o Tailwind, ou usa o Material UI. Tá? Cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu layout um pouquinho diferente, tá? Assim, por exemplo, o Material UI, ele é o layout do Google, tá? Ele é feito pelo Google. Então, se você quiser fazer uma aplicação web, né, que parece um aplicativo mobile lá do Android, você usa o Material UI, você cria uma aplicação que tem exatamente o mesmo layout de um aplicativo móvel no Android, tá? Por quê? Ele é feito pelo Google e é feito para fazer isso. Tá? Então, quando você pega aplicativos móveis, né? Assim, hoje em dia, boa parte dos aplicativos móveis, eles são páginas web encapsuladas num browser, tá? Então, você já teve uma experiência de você pegar um aplicativo móvel que se atualiza sozinho? Você abre ele e ele se atualiza sozinho? Esse se atualiza sozinho significa que ele é uma aplicação web e ele baixou a nova versão dele, ele simplesmente abriu no browser, que o teu aplicativo móvel, ele não é um aplicativo móvel nativo. Ele é só um browser que está rodando HTML e CSS ali dentro, tá? Com um layout que é igual é, dos componentes nativos do Android, por exemplo. Tá? Então, se você aprender a programar para web e usar, por exemplo, Material UI, você pode simplesmente fazer um aplicativo móvel, criando tudo na web e colocando encapsulamento na hora de que você faz o deploy lá na loja de aplicativos lá do Android. Beleza? Eu acho que para o iPhone tem alguma coisa similar também. Tá? Só tem que procurar qual que é. Só falar um pouquinho de cada um e assim eu vou pedir, né, sempre para vocês terem um look and feel e saber como é que é feito, eu vou pedir para a IA gerar com cada um deles e a gente dá uma olhada como é que ficou, tá? Até para vocês terem assim a sensação de como é que é trabalhar com eles e vocês podem querer usar um ou outro, né?
Então, o Tailwind ele é um dicionário de CSS, tá? Ele vai ter lá os modelos dele lá de paging horizontal, tamanho de fonte. Ele tem uma série de classes já prontas para você usar. Tá? Eu vou pedir lá para formatar para vocês verem como é que fica. Vou falar aqui assim para ele, ó. Vamos replicar esta página web, só que na nova versão vamos usar o Tailwind CSS para a formatação da página. Fala assim, não altere a página que já existe. Crie uma completamente nova, mantendo o conteúdo original, mas usando o Tailwind. Beleza? Estou explicando para ele exatamente o que eu quero que ele faça. Aí eu vou deixar ele fazer. Já acabou? Já, acho que acabou. É. Então, ó, o que a gente vai ter aqui agora? Vamos dar uma olhada aqui o que ele criou. Ah, porra, ele fez CSS inline, hein? Ô, desgraça. Vai ter que pedir direito. É, não use CSS inline. Crie um novo arquivo de CSS para formatação desta nova página. É. Tá vendo? Mesmo quando você pede um negócio, você esquece de falar um negócio, ele já faz o que você não quer. Ué? É. Você pode ter umas pré-configurações, né? Dizer para ele assim, ah, eu não quero isso, eu não quero aquilo outro. É. Então, ele criou aqui, né? Ele vai usar aqui o Tailwind, né? Ele vai criar classes específicas usando o Tailwind. E vamos dar uma olhada como é que ficou a página no final. Deixa eu pegar aqui quem é o cara específico, né? Ah, ele ficou exatamente a mesma coisa, né? Porque ele fez a formatação usando o mesmo estilo de layout. Na verdade, se você olhar, ficou um pouquinho menor, né? É, ficou um pouquinho menor, ó. As coisas aqui estavam gigantes, aqui ficou um pouco menor. Provavelmente tem a responsividade. Eu vou falar uma coisa aqui para ele, para ver se ele entende também, porque ele deve ter entendido que ele queria exatamente a mesma página, assim, o mesmo layout. Não é exatamente isso que eu queria. Vou falar assim, é, não precisa ser exatamente o mesmo nesta nova página. Tente usar o que já existe no Tailwind para não criar muito CSS. Estou tentando demonstrar que o uso do Tailwind é positivo para a organização da página e manutenibilidade dela. Tu vê, né?
Dependendo do que você pedir, ele vai fazer ou não, tá? Ah, vamos lá, vamos ver o que ele fez agora. É. Acho que ele não acabou, ele ainda tá trabalhando. É, foi. Que é uma biblioteca de CSS que já vem com um monte de coisa pronta. É. Ó, caraca, maluco. Vamos lá. Ó, ele gerou aqui. O que que ele fez aqui? Tem umas questões aqui, ó. O Tailwind ele tem várias classes de CSS que já estão prontas. Então você pode simplesmente colocar essas classes, aplicar essas classes no HTML, tá? Então ele fez a mesma formatação, só que ele fez um monte de marcações aqui, ó. Vê essas marcações aqui, ó. É, essas marcações aqui para dizer qual é a formatação que vai ser utilizada, utilizando o CSS do Tailwind. Então você vê que o teu CSS mesmo em si, ó, é nada ou quase nada. Porque essas classes de formatação já estão criadas lá no Tailwind. Você pode simplesmente usar elas. E assim, é claro, né? Você tem uma série de marcações que foram feitas aqui no HTML por conta disso, ó. Questões de grid, colunas do grid, né? Isso aí é o quê? É a responsividade organizada em colunas, tá? E você usa só fazendo marcações em vez de você criar media query novo para isso. Então você já tem uma estrutura de CSS reutilizável no Tailwind e que você está só aplicando no teu HTML. Qual que é a consequência disso? Você tem uma forma consistente de aplicar e você tem muito menos CSS novo sendo criado para ter o mesmo efeito que você teria se você tivesse que criar todo o CSS na mão. Então você vê, ó, a página web é a mesma, tá? O layout é o mesmo. Só que a quantidade de código CSS que você criou é muito menor usando um framework desse do que se você não usasse. E provavelmente você tem o mesmo comportamento de responsividade que você tinha no outro, ó. Fala. Oi? É, então, eles têm a mesma função. Assim, eu não recomendo misturar, tá? O que eu recomendo é o seguinte: eu preciso usar um framework para poder fazer a formatação, responsividade, coisa e tal, manutenibilidade do meu CSS. Cara, escolhe um e usa só um, tá? Você pode experimenta lá, Tailwind, Bootstrap, Material UI, Anti-Design, ver como é que fica o layout de cada um, como é que fica lá as marcações, quais são os componentes que tem disponível, né? Tudo isso é importante na hora de você decidir. Agora, uma vez decidido, usa aquele e usa para todas as páginas, tá? Senão vai virar uma bagunça, tá? Ó, vou pedir para gerar nos outros também. Vou fazer assim, ó. Esse aqui é o Tailwind, né? Vou pedir para manter tudo, tá? Você tem aqui o index com Tailwind e tem o CSS do Tailwind. Aí eu vou falar aqui, ó. Vamos fazer página da mesma forma usando os seguintes frameworks. Não se importe em manter o design, pode utilizar layout do próprio
framework. Tá? Aí a gente vai fazer também usando o Material Y, o Bootstrap, o... Cadê o outro? Design e o ChadeCN UI. Pronto. Aí deixa ele trabalhar. Ah, se a gente fosse fazer isso aqui na mão, ia dar um trabalho desgraçado. Ainda mais que IA, ainda bem que tem IA e IA vai fazer pra gente. Agora tem que tomar, já viram que tem que tomar cuidado com a IA, né? Tem que tomar muito cuidado, as coisas saem erradas. Ainda mais com o Copilot, tá? Vou falar um pouquinho mal do Copilot, assim, o Copilot, não vou te falar que é uma das melhores IAs, não, tá? Cara, hoje em dia o Tailwind está mais popular que o Bootstrap. Vou te falar a verdade. Ó, já criou? Acho que acabou, né? Ele não criou CSS? Ó, agora a coisa vai ser complexa. Pô, cara, não botou nada na página. Será que ele não entendeu? Ah lá, eu pedi para ele deixar o layout do framework. Aí ele deixou o layout do Bootstrap. O layout do Bootstrap ele é mais ou menos assim. Você pode customizar as cores, coisa e tal, mas, por exemplo, os estilos dos elementos, né? Ele tem mais ou menos essa carinha. Tá vendo? Já acessaram alguma página que tem mais ou menos essa cara? Provavelmente ela é feita com Bootstrap. O doente design, pelo jeito, não funcionou, tá? Tem que falar lá com a IA, ver o que aconteceu. Vou falar o Material Y. Olha lá. Isso aqui não tem cara de aplicativo Android? Tá, esse aqui é o Material Y. Oi? O Material Y é feito pelo Google, com o mesmo layout dos aplicativos nativos Android. Tá? Então é exatamente o mesmo design. Ó, repara, inclusive, o efeito do botão, eu vou clicar, mas vai ser rápido aqui para ele sair, porque não tem página web. Mas o efeito do botão ao clicar é a mesma coisa. É tipo uma bolinha que ele expande. São os mesmos efeitos. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Esse aqui, ó, o ChatCN UI, também é um cara muito popular hoje em dia, ó. Cara, o único que não funcionou é o Design. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vou falar para ele aqui, ó. O Design não funcionou, tá? E assim, ó, só para a gente explorar, né? Eu vou. Vocês podem olhar depois, eu vou disponibilizar esse código aqui para vocês. Como é que fica as formatações do CSS, né? Do CSS não, do HTML. Repara, o CSS que foi usado aqui não é um CSS customizado, é o CSS do framework. Você não criou CSS novo, tá? Nenhum, tá? Então já vem tudo formatado para você. Tá? Em termos de manutenção, é o mundo ideal, né? Você tem uma coisa aqui que tá bonitinha e basicamente não tem CSS seu feito. É claro que você pode pedir para customizar. Você pode falar assim, cara, isso aqui cinza, preto, monocromático não tá legal. Se você pedir para ele botar cor, ele vai colocar, entendeu? Mas vai colocar com base no CSS do framework, que vai ser muito mais fácil do que se você fizesse na mão, tá? Deixa eu ver se o design vai funcionar agora. Não, não funcionou. Deixa eu ver o que ele falou aqui.
Alô? Ele quer abrir aqui para ele ver o que aconteceu. Ah, agora foi. Pronto, agora deve dar certo. Ah, ele colocou com o Ent Design, só que o Ent Design ficou um layout um pouquinho diferente aí, né? Tá, aí vocês podem experimentar, escolhe o que você acha melhor, vê o conjunto de componentes, acessa no site deles, vê o conjunto de componentes, qual o conjunto de componentes que é mais interessante para vocês, e aí escolhe um, e aí depois que escolher um, usa sempre aquele, tá? Não muda no meio do projeto não, que é muito complicado, tá? Vamos seguir em frente. Então, tem lá o Tailwind, isso aqui a gente já olhou os exemplos, já olhou na prática, né? Como é que funciona cada um, vou deixar para vocês explorarem assim, por conta própria, tá? É, um pouquinho mais para frente, gente, a gente vai começar a estudar React, tá? Então, assim, quando a gente for estudar React, a gente vai ver que existem integrações desses componentes, desses frameworks com o React. Então, assim, esses frameworks, a maioria deles é HTML, CSS puro e JavaScript. Só que o React, ele é um framework feito para montar componentes de interface web em JavaScript, tá? Então, quando você coloca o React, é importante você ter um encapsulamento desses frameworks, que é Bootstrap, Material UI, coisa e tal, usando o React. E já existem bibliotecas que fazem isso. Então, quando você colocar os dois juntos, é bom você dar uma conferida se ele não está misturando tudo ou se ele está usando um framework específico que já faz essa integração. Tá? Material UI, já vimos também. Beleza, como funciona o Ent. Tem esse cara também, o Radix UI, ele vai criar uma conjunto de componentes de interface usando o React sem estilo. E você aplica os estilos em cima dele. Tá? Também funciona legal. Beleza. Recomendações, né? Hoje em dia, sem o React, o pessoal geralmente usa o Bootstrap ou o Tailwind CSS. Dá para colocar eles junto com o React também. Tem componentes que você tem lá, React Bootstrap, que já são encapsulamento do Bootstrap usando o React. O Tailwind é a mesma coisa. Com o React, você tem o Material UI, o Ent Design e o ShadCN, já componentes prontos, feitos pela própria fabricante, né, da tecnologia, que é o Google, o Ent Design e o ShadCN. Você pode simplesmente pegar e reutilizar. Tá? Pode, com certeza. Pode. Sem sombra de dúvida. Você pode usar qualquer um que você quiser, tá? Desde que você use direito. Esse prompt já fiz. Falar, ó, use o framework X. Tá? Já fiz também. Usar o Bootstrap. Aí, em termos de conteúdo, acabou. Olha só, recado dessa aula aqui para vocês. O que que a gente viu na aula, né? HTML, CSS, o básico do arroz com feijão. Assim, isso é só uma introdução. Tem muito mais coisa do que a gente viu aqui. Então, se você estiver sentindo dificuldade, ou até para você entender o que está acontecendo ali por baixo, pega um recurso de estudo e vai por conta própria. Minha recomendação: W3 Schools é muito bom. Tem tudo aqui e de uma forma simples e bem explicada, tá? Tanto para HTML quanto para CSS. CSS também tem, tá? Tem JavaScript, tem um monte de outras coisas aqui que se você quiser explorar, tá? Não tem problema se você quiser explorar mais, tá? Então, tenta entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Usa os frameworks que eu recomendei. Não tenta fazer CSS na mão. Não deixa a IA generativa ficar gerando muito CSS para você sem ser o CSS dos frameworks, porque isso vai te complicar mais para frente para manter as páginas consistentes entre elas e para você manter
a própria aplicação em si, em termos de quantidade de código, de organização, tá? Então, assim, quanto menos organizada é a sua aplicação, mais difícil de manter, tá? Mesmo usando IA, tá? Mesmo usando IA. Aí agora eu tenho umas perguntinhas e tenho também o exercício que vocês vão ficar aí para casa para fazer, tá? Então me ajuda aí só para ver se vocês prestaram atenção na aula, tá? A HTML serve para definir cores, fontes de espaçamento, marcar o que cada pedaço da página é, tá? Falar com o servidor em JSON, guardar os projetos no disco, marcar cada pedaço da página, isso aí. Vamos lá. Questão 2. Novo projeto. Leva a outra tela. A tag certa é, vamos lá, um div, um button, um a ou um input. Tem uma pegadinha aí, tá? Vai. É C, tá? O A é um link para outra tela. O que acontece? Quando a gente botou o layout como um botão, semanticamente fica mais fazendo sentido mais ser um botão. Mas o normal de você clicar aí para outra tela é um A, tá? É um link. Tudo bem? Questão 3. Por que main em vez de mais um div? Por que a gente usa uma tag semântica main no lugar de um div, que é uma tag sem semântica? Tá? Main é mais rápido de desenhar, div foi descontinuado, main nomeia o conteúdo principal e sem main o CSS não aplica. É ser o main nomeia o conteúdo principal, tá? Isso é uma semântica, tá? O que é padding? É o vão. Padding é o vão entre a caixa e a caixa vizinha, entre o conteúdo e a borda por dentro, da borda em pixels fixos, que só existe em div e não em li. E aí? Ó, se tem margem, você tem padding. B de bola, entre o conteúdo e a borda. Conteúdo e a borda. Ó, a IA vai desenhar a lista do gerenciador. O prompt certo. Vamos lá. Faz um CSS moderno e original. B. Usa Bootstrap sem CSS solto. C. Coloca style em cada tag. D. Pula o CSS, o HTML basta no projeto. E aí, qual prompt vocês têm que dar para o negócio dar certo? Oi? E aí, chuta aí, gente. B de bola, gente. Usa o Bootstrap, ou usa qualquer outro framework, não faz o CSS sozinho, não. Entendeu? Sem CSS solto, ou seja, sem CSS inline. As outras você está falando assim, ó. Esse aqui foi o primeiro que a gente pediu. Faz o CSS moderno. O que ele fez? Criou o CSS na mão. O que vai acontecer com isso? Vai ter problemas de manutenção. Ele vai começar a pendar naquilo, todo o CSS que ele precisar. No final das contas, você vai chegar com 1000 linhas de CSS no final do projeto, totalmente desorganizado. Pode ter inconsistência entre as páginas e vai dar um trabalho desgraçado da manutenção naquilo. Até para IA, que vai ter que ficar lendo um arquivo de 1000 páginas, de 1000 linhas para poder fazer. Tá? Então, usa um framework que já está organizado, tá? E não bota CSS inline. Por favor, cara. Ó, isso aqui, gente, já é pedido já de muitas vezes dando esse curso, tá? E algumas vezes já usando com IA, tá? Os alunos, na média, não sabem o que pedir para IA. Então, já estou dizendo para vocês como pedir, tá? O negócio dar certo. Aí vai fazer a atividade, isso aqui vai ficar para casa, tá? Você pode fazer em dupla, ou faz individualmente, né? Vai lá e abre um site qualquer, acha lá o header, o main, o H1, né? Para identificar, usa um spec lá do Google Chrome para você fazer isso. Escreva lá o projeto HTML, o projeto CSS lá. Você pode fazer isso na mão. Eu acho que é mais interessante usando IA. Tenta fazer os prompts você mesmo e ver se eles vão chegar onde eles deveriam chegar, tá? Tá? Depois tenta aplicar algum framework para ver como é que fica. É a mesma coisa que a gente fez aqui em sala de aula, tá? O que tem que ter na página, né? O documento tem que ter lang, title, link.
Minha recomendação, gerou o HTML, terminou de gerar o HTML? Passa lá no validador do W3C, só para ter certeza que o negócio está bem feito. Tá? Se voltar sem erro, tá? Deu para confiar. Se voltar com erro, aí dá uma olhada, né? Dá uma olhada e tenta corrigir o erro. Tá? Criar lá o H1, o L, o I e assim vai, tá? Então, assim, é basicamente reconstruir isso aqui que foi feito em sala de aula, mas faz por conta própria, que é para vocês treinarem, tá? E é claro, né? Para conseguir fazer isso, você vai ter que ter acesso a alguma IA, né? Então, se cadastra lá no Copilot, ou tenta usar alguma outra IA que possa te ajudar com isso. Beleza? O conteúdo da aula de hoje acabou. O que a gente vai ver na aula que vem? A partir da aula que vem, a gente vai começar a ver JavaScript. Mais específico, ECMAScript 6, que é uma versão mais recente do JavaScript, tá? A gente não consegue programar em React nem em Node.js sem saber JavaScript. Então, a gente vai gastar aí 1, 2 aulas só aprendendo JavaScript para depois começar a programar em React, para lá no final do curso programar em Node também, tá? Então, esses são os próximos passos. Tá, aqui tem as referências para vocês. E assim, de conteúdo acabou. Não saiam correndo, que eu vou fazer chamada ainda, tá?